Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvor a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, louvando a Deus com o hino 116, 116. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando na live, fica na comunhão, para que o Senhor possa nos visitar também nesta tarde.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Como nós cantamos esse hino, o caminho é Cristo, né, irmãos? O homem, às vezes, na sua simplicidade, ou por não entender e não conhecer as Escrituras, ele acaba rotulando algum nome da própria igreja, da própria denominação religiosa, como sendo o caminho que leva ao céu. Você que está nesta tarde junto de nós, cantando esses hinos, nos dando a honra de estar junto de nós, você que já conhece a Congregação Cristã Apostólica, conhece os nossos cultos, você que pode estar pela primeira vez nos acompanhando, tenha isso dentro do teu coração, irmão. Se alguma denominação religiosa quiser te fazer prisioneiro, dizendo que ela é o único caminho que leva ao céu, se busque na Escritura Sagrada. O caminho é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ninguém nos dá o direito de chegar ao céu se não for o Senhor que morreu no madeiro da cruz pelo amor das nossas almas, verteu o sangue inocente para perdoar os meus e os teus pecados, para que a nossa oração, o nosso gemido, o nosso clamor pudesse chegar no céu justificado e que possamos alcançar assim condição de um dia, irmãos, como o Senhor é o primogênito dentre os mortos, morreu, ressuscitou as primícias do que dorme, para que nós possamos um dia também, crendo na sua palavra e andando pelo seu caminho, que é Cristo, irmão, que nos ensinou a forma de chegar até o céu, nós possamos um dia também, quando o nosso corpo findar, quando deitarmos e dormimos o sono do justo, a carne, o pó, volta ao pó que o deu, mas a nossa alma possa estar guardada para o dia da vinda de Cristo, para que possamos entrar com Ele e cantarmos o cântico da vitória, o cântico que ainda não foi cantado. Então, se alguém jogar algum peso em cima da tua vida, olha, se você sair daqui, se você for numa outra igreja, se você deixar nós, se está arriscado, você não entra no céu, porque este lugar é o caminho que leva ao céu. Tem alguma coisa errada. O único caminho é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se você congrega conosco, se você congrega em algum outro ministério, se fala de Jesus, se fala do amor, se fala da misericórdia, e a presença de Deus está lá, o Senhor está aqui, o Senhor está lá, Ele se manifesta onde tem sinceridade, humildade, zelo, temor e respeito pelo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Aquilo que quiserem falar ou colocar como peso sobre a tua vida, que não está escrito aqui, se afaste, que são más conversações. Fica debaixo da graça e da misericórdia. O que é a graça? A graça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o dom da vida eterna, dado a nós, irmãos, não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Vamos cantar o 307. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Bem-aventurado quem crê que é peregrino aqui, que está em terra estranha, que não larga do Senhor Jesus por nada.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Então, irmãos, estamos lutando, batalhando para que um dia possamos também ver a face do Senhor no céu como ela é. Buscar a face do Senhor em santa oração. Você que está nos acompanhando, já cantou o hino, meditou na palavra do hino, que nesta tarde de quinta-feira a presença do Senhor possa te encontrar também, não importa onde você estiver, mas se o teu coração, a tua mente estiver ligada no céu, irmãos, bem-aventurado é aquele que crê, aquele que tem o dom de crer. Ele crê que o santo culto, irmãos, mesmo aquele que está acompanhando por uma live, não consegue estar presencialmente, né, irmãos? Não estamos reunidos como igreja, mas ele tem fé para crer que o Espírito de Deus, ele vai nos inspirar nesse santo culto nesta tarde, para que aquilo que nós venhamos a falar possa vir do céu, irmãos, porque seria loucura da minha parte ou dos ouvintes se nós viéssemos aqui apresentar alguma coisa de nós mesmos, aquilo que sabemos, aquilo que entendemos ou aquilo que achamos que é o melhor para a tua alma. Senhor, já te dá o primeiro recado nesta tarde. Bem-aventurada é a tua alma que crê na manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja, tomando a boca do pregador, tomando a boca do homem, da mulher de Deus, que ele coloca diante do povo para cantar, para orar, para pregar a palavra, para profetizar, sempre inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Irmão, nós vamos orar ao Senhor, vamos apresentar todas as necessidades na mão do Senhor. Eu particularmente estou contente, irmãos, os irmãos sabem, Deus permitiu que a Covid se manifestasse na minha casa, na minha família. Meu pai tem 74 anos, irmãos, ele é músico na casa do Senhor, e o Senhor permitiu que ele pegasse também, irmãos, ele passou por um processo difícil do câncer há uns 2 anos atrás. O Senhor colocou a sua mão misericordiosa, tem um pouquinho de diabetes, pressão alta, irmãos, mas Deus é tão bom, irmãos, que ele é assintomático, ele ficou a quarentena, ficou os dias sem ter contato com ninguém, mas o Senhor guardou, que ele não sentiu nenhum sintoma. Comigo o Senhor já permitiu que eu passei uns dias de bastante falta de ar, tive bastante reação dessa enfermidade, mas eu agradeço ao Senhor nesta tarde, que o Senhor passou com sua misericórdia, me libertou, me pôs de pé, e hoje eu estou aqui de novo diante da igreja, diante da Irmandade, diante dos ouvintes que têm carinho por nós, que nos acompanha nas nossas lives, que participa dando glória a Deus, pedindo oração, lançando o seu louvor. Eu estou aqui dizendo que Deus é bom, é sua misericórdia dura para sempre. Posso dizer, Senhor me libertou também, e hoje nós estamos aqui de novo cumprindo com o nosso ministério, na vocação que o Senhor nos tem despertado também. Então, na comunhão, debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória, glória a Jesus, Pai da eternidade. Aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, o teu santo Filho, Filho do teu amor, nosso joelho, Senhor, se curva na tua presença nesta tarde, para buscarmos o teu amor, para que possamos, Senhor, nesta tarde, o nosso coração, para que nesta tarde, Senhor, nosso coração possa ser visitado pelo Teu Espírito e que possamos sentir, Senhor, que no meio de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta guerra, de tanta aflição que temos passado, Senhor, neste vale, onde, Senhor, o mundo está cheio de tanta coisa para tirar a nossa alegria, tanta enfermidade, tanta coisa batendo na nossa porta, Senhor, graças nós te damos, porque Tu nos tens sustentado na Tua presença, e o nosso coração crê na visitação do Teu Espírito, e
temos sentido dentro de nós, Senhor, que Tu estás ao nosso lado, nos guardando, nos livrando de tudo aquilo que tem se apresentado no nosso caminho. Apresentamos nesta tarde este santo culto de adoração ao Teu nome. Derrama entre nós o Teu Espírito, preside junto de nós, Senhor, que todo aquele que está acompanhando, que está ouvindo, que está na comunhão, que possa sentir a Tua virtude, sentir a Tua presença, que possa sentir, Senhor bendito o Teu nome, a Tua mão poderosa trabalhando e poder ter certeza dentro do coração que a planta que o Pai plantou, que aquele que Tu amas, Senhor, pode estar aonde estiver, pode estar passando, Senhor, pelo vale da aflição, da angústia, da tribulação, do desespero. Senhor, sempre se manifesta como a porta de misericórdia e nos coloca por cima para dar glória ao Teu nome. Te damos graça pelos hinos que já cantamos, deixamos na Tua mão, Senhor, todas as famílias, todo aquele que tem causa, Senhor, os atribulados, enfermos, aqueles que estão, Senhor, passando no tempo da guerra, no tempo da dificuldade, porta do emprego fechado, muitos, Senhor, estão sem ter, Senhor, o pão de cada dia, lutando, buscando, Senhor, porque não tem mais o trabalho, quanta coisa acontecendo sobre a terra, mas Tu disse que Tu é o nosso pastor e que nada nos faltará. Desperta o Teu povo nesta tarde, onde tiver um pequenino Teu, onde tiver uma alma clamando, gemendo, Senhor, onde tiver um fogãozinho que está apagado, onde tiver uma mamadeira vazia, onde tiver uma despensa que já está acabando o feijão, acabando o arroz, desperta o coração dos Teus filhos pelo amor do Teu nome e supra a necessidade daquele que clama também, Senhor, aquele que está no leito do hospital, aquele que está enfermo, aquele que está aprisionado numa cama, num quarto, Senhor, já sem força, que a saúde foi embora, e está, Senhor, mais uma alma clamando por misericórdia, clamando pela visitação do Teu Espírito, pelo milagre vindo da Tua mão, Senhor. Graças Te damos, porque desde que conhecemos a Tua palavra, desde que Tu raiou dentro do nosso coração, Senhor, a virtude do Teu Espírito e o dom de crer, Senhor, nós passamos a viver e crer no impossível, no Deus do milagre, no Deus que faz obra, no Deus que quando se manifesta, Senhor, o câncer vai embora, Senhor, Tu troca o coração, Tu troca o rim, Tu troca o sangue, Tu manda a enfermidade embora e dá saúde. Nesta tarde, pelo amor do Teu nome, olha para a terra, olha para a nossa nação com o Teu olhar de misericórdia, ouve o nosso clamor e nós vamos Te glorificar também, Senhor. Manda a Tua palavra, fala conosco, enche o nosso coração, Senhor, das riquezas do reino da Tua glória, porque Tu sabe as nossas lutas, Tu sabe as nossas dificuldades, mas temos certeza, Senhor, que se nós estiver guardado debaixo do Teu fraternal cuidado, escondido nas asas do Onipotente, Senhor, temos certeza que nenhum mal chegará à nossa tenda também. Toma o Teu ministério, toma toda a Tua obra, ainda no dia de amanhã, Senhor, no domingo, hoje à noite vamos ter culto em Sorocaba, domingo temos culto também. Permita que o Teu Espírito possa estar junto de nós, e aquele que tem o desejo de estar reunido para cantar, para dar glória, para buscar o reino do céu, Senhor, desprende as almas pelo amor do Teu nome, passa na região de Sorocaba, Votorantim, toda aquela nossa região, Senhor, estado de São Paulo, passa onde tiver uma alma amarrada, liberta pelo amor do Teu nome, nós vamos Te glorificar, Senhor. Deixamos o Teu ministério na Tua mão, toda a Tua obra, que haja paz e haja amor dentro dos nossos corações, para ver a Tua obra crescendo também, o Teu nome de Pai sendo glorificado. Deixamos tudo na Tua mão, Senhor, com ação de graça, no nome de Jesus, o Teu Filho, bendito na Tua glória em eterno. Amém. Glória ao Teu nome. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Deus abençoe, meu amado. Quer levar esse? Leva esse. Glória a Deus. Irmãos, como o Senhor, Ele é misericordioso e longânimo na nossa vida também, irmãos, né? O Senhor deu de anunciar aos irmãos. O Senhor permitiu que o processo da Covid, irmãos, dessa epidemia, se manifestasse também na minha vida. Os irmãos
alguns me conhecem, para quem não me conhece, né, eu me chamo irmão Alberto, a Irmandade carinhosamente me chama de Bertinho, sou da região de Sorocaba, Votorantim, Deus dá graça de estar junto aos demais servos de Deus ali também, e há 15 dias atrás, 3 semanas atrás nós estivemos aqui, participando do Santo Culto, nos alegramos com a Irmandade, e estive no culto de terça-feira à tarde também, irmãos, e o Senhor muito nos visitou, mas o Senhor permitiu que na sexta-feira, para o sábado, 3 dias depois, não estava me sentindo muito bem, fui fazer os exames, e foi constatado que eu estava com o Covid, mas eu agradeço ao Senhor nesta noite, que passei por 15 dias de isolamento, afastado de tudo, uma dificuldade muito grande para respirar, irmão. O Senhor permitiu que bastantes sintomas se manifestassem, mas eu queria agradecer a oração dos irmãos, a oração da igreja, os irmãos que atendiam o Santo Culto, que junto mais o irmão Rodrigo, irmão Wayne e demais irmãos, sempre pedindo oração, a Irmandade se manifestando, toda a região de Sorocaba também, o Deus dá graça de atender. E eu posso dizer, irmãos, que no momento da aflição, porque além da dificuldade de todos os sintomas que essa enfermidade traz, irmão, o Senhor permitiu que praticamente se manifestasse todos os sintomas. O Senhor só me guardou no momento de maior aflição, que estava com muita falta de ar, uma madrugada, orando o Senhor, por misericórdia, passou, posso dizer que passou no meu quarto, passei por um sono, quando acordei estava suando bastante, e não se manifestou mais a falta de ar, e a partir dali eu comecei a melhorar. Mas eu confesso para os irmãos que além de toda a dificuldade física, irmãos, ficar isolado, né, no quarto, a minha esposa deixando o alimento na porta, sem poder ter contato com ninguém, afastado de tudo, é uma dificuldade, irmãos. Por isso que quando o Senhor criou o homem, Ele foi da costela do homem, como está escrito, Ele fez a mulher. A solidão, irmão, você ficar sozinho não é fácil. E o adversário, ele tenta colocar alguma coisa na nossa mente para tirar a nossa paz, irmãos. Mas eu agradeço o Senhor nesta tarde, que o Senhor é o nosso amigo fiel. Em todo momento que eu busquei a presença do Senhor, o Senhor visitou o meu coração e me sustentou também. E a gente dá um valor muito grande às lives, porque o Senhor deu a graça de acompanhar quase todas, né? Os cultos online, os cultos presencial, em todos o Senhor falando com a nossa alma, nos visitando. Por isso que é importante, irmãos, aquele que já atingiu esse grau de espiritualidade, mesmo ele estando na casa, estando às vezes até no carro, né, irmãos, vai ouvindo o Santo Culto, mas esteja você aonde você estiver. Se você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, o Senhor nesta tarde não deixará de colocar um pedacinho de pão na tua boca e um pouco de água também, para que você possa continuar a tua jornada. Então agradeço ao Senhor nesta tarde, que posso dizer que o Senhor passou, me libertou e por infinita misericórdia guardou o meu papai, né, irmão, 74 anos, e o Senhor o guardou também. Passamos por essa enfermidade, estamos aqui dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Sou da região de Sorocaba, muitos me conhecem, irmão. O Senhor nos dá a graça de estar na frente daquela irmandade, juntos, ombro a ombro, servindo o Senhor, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, irmãos. Nós não temos intuito nenhum de vanglória ou de querer, irmãos, trazer para nós algum benefício para esta vida, para esta terra, ou até algum título de ancião, de cooperador, de pastor, de bispo. Nós estamos, irmãos, lutando e exercendo aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. O nosso salário é a coroa da vida eterna em glória no céu, se formos fiéis à sua palavra. Mas fiéis à sua palavra, irmão, bem-aventurado aquele que ele lê 22 de Apocalipse e já entendeu que aquele que colocar alguma
alguma coisa do que não, além do que está escrito nesse livro, trará sobre ele as pragas que está escrito aqui. E aquele que tirar alguma coisa, será tirada a sua parte da árvore da vida e do cordeiro também, irmãos. E aqui, Senhor, para uma glória maior, um caminho de misericórdia maior, nos trouxe neste ministério na Congregação Cristã Apostólica, ministério de Jandira, Senhor, guiou os seus servos. Congregação Cristã Apostólica ficou um nome mais abrangente, irmãos, a obra está crescendo. Temos igrejas praticamente no Brasil inteiro, fora do Brasil também. É a misericórdia do Senhor se estendendo entre nós. E da região de Sorocaba, nós estamos ali de braço aberto para receber a irmandade, para receber as visitas. Você que está nos ouvindo, né? Sempre acompanha aqui o irmão Rodrigo, os demais irmãos, fazendo o culto online, né? Os cultos ao vivo, que o Senhor tem preparado uma audiência muito grande, irmãos, no próprio YouTube oficial aqui da Congregação Cristã de Alphaville, aqui, irmão, o Senhor tem movimentado os corações, irmãos. Uma vez, eu estava fazendo um culto na rádio, logo que o Senhor mudou os meus caminhos e me trouxe nesse ministério. E alguém do lugar aonde o Senhor me tirou, por simplicidade e por falta de conhecimento bíblico, isso há uns 4 anos atrás, me chamou e falou tanta coisa a respeito de fazer culto na rádio, que não podia, né? Irmãos, e eu só ouvi, não falei nada, né? Falei, fique em paz, o Senhor sabe todas as coisas. Mas ainda naquela semana, eu tinha encontrado uma família que há muitos anos não via na casa do Senhor. E por ouvir o culto na rádio, o Senhor tinha feito uma grande obra e tinha voltado a congregar. Mas eu não respondi nada para aquele irmão que falou comigo, de cabelos brancos, mais velho do que eu, irmão, servia a Deus e continua servindo no ministério onde também o Senhor deu a graça de ser cooperador, onde temos comunhão, respeito e paz, e nós não estamos para fazer contenda com ninguém, irmãos. Aí eu falei, Senhor, me dá uma luz, né? O que eu vou falar para ele? No próximo culto, irmãos, na rádio, o Senhor me deu uma luz. Falei, irmãos, tem bastante ouvintes, bastante amigos da palavra de Deus que são de outros ministérios. E alguns até de um ministério onde é totalmente contra fazer os cultos na rádio, culto na televisão. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. No tempo de Paulo escrevia carta, né? Quantas cartas a Timóteo, né? Quantas cartas às igrejas ele escreveu, irmãos? O que era a carta? Era um meio de comunicação. Ele estava preso, ele pegava a carta, escrevia o que Deus colocava no coração dele, os conselhos, aquilo que era importante, aquilo que ia trazer fruto de alegria, fruto de paz, fruto de prosperidade, e mandava a carta, irmão. Se tivesse a rádio no tempo de Paulo e desse um microfone para ele pregar e falar de Cristo, quanta coisa o Senhor não tinha feito. As coisas vai evoluindo, e bem-aventurado é o homem que usa a comunicação para o bem das almas, usa a comunicação para aquilo que traz fruto para a vida eterna, usa o meio de comunicação para falar de Cristo. Olha que gostoso, estamos aqui nesta tarde, né? Você está aí às vezes ou no teu quarto, na tua casa, não pode sair, outro pode estar como eu fiquei, isolado, até com o Covid, né? Creio, o mesmo Deus que me libertou, te libertará também, aleluia. Às vezes você está escondido de tudo, você pega ou no teu celular, ou você põe lá no YouTube, coloca na televisão, a orquestra cantando, um homem, uma mulher de Deus orando, Deus manda a palavra, tudo isso gera comunhão, gera fé, gera virtude, para que você possa vencer os dias maus e caminhar rumo a Sião celestial. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que usa a comunicação para aquilo que é bom, para aquilo que é bonito, né, irmãos? É bonito falar de Jesus, é bonito anunciar o amor. Nós estamos ali em Sorocaba. Os nossos cultos, irmãos, na Igreja Central de Sorocaba, são todas quinta e todos domingos. Às quinta, 19h30 e domingo às 19h30 também. Quer ver? Deixa eu achar o endereço aqui, já vou passar para os irmãos de Sorocaba, irmãos. Deus tem preparado, nós estamos finalizando uma casa de oração enorme, grande, irmãos,
para nós é grande, vai caber quase 400 irmãos, tanque de batismo, com galeria. O Senhor preparou os pisos, vai ser colocado os pisos. Estamos partindo para a fase final da igreja, irmão. Quem tiver alegria, quiser nos conhecer, quiser estar junto de nós, irmãos, fica no Jardim Santa Rosa. Onde é o Jardim Santa Rosa? Jardim Santa Rosa é um pouquinho antes do Novo Horizonte. Você que é de Sorocaba, você pegou ali a Avenida Ipanema, tem um supermercado grande ali no meio dela, irmãos. Uma avenida antes de entrar para o bairro Novo Horizonte, que é mais conhecido, fica o Jardim Santa Rosa, Avenida Fúvio Cláudio Biasi, número 332, irmãos. Essa avenida ela sai da Avenida Ipanema, no final da rua é uma bela casa de oração, não tem como os irmãos não ver, irmãos. E nós estamos, por enquanto, fazendo os nossos cultos no salão de baixo, irmãos. É um salão que cabe umas 70, 100 pessoas. Mas no nome do Senhor Jesus, esse ano nós vamos terminar o salão principal. Estamos ali louvando o Senhor e dando glória a Deus na sua presença. Deus dá graça de atender como ancião. Nosso irmão Nelson é o nosso diácono ali também, irmão. O irmão Elmo está junto de nós como ancião. Irmãos, temos uma orquestra bonita. Muitos irmãos que tiver desejo de nos conhecer, irmãos, venha junto de nós, né? Como a Irmandade já sabe, nossa liturgia de culto, nossa forma de servir a Deus, somos podemos dizer, uma ramificação da Congregação Cristã no Brasil. Temos uma liturgia meio parecida, irmãos, nossos cultos, os nossos louvores, nossos hinos, temos uma orquestra bonita. Você que quer aprender a música, né, e não tem oportunidade, nós ensinamos de graça, não cobramos nada, né? Você que tem desejo de tocar o órgão e queria aprender o órgão, nós temos as irmãs que ensinam também essa parte do órgão. Você, irmã, que tem desejo de tocar um outro instrumento, um sax, um violino, é um instrumento... eu tinha um desejo grande de tocar um sax. Nós temos as nossas irmãs musicistas, bastante irmãs que tocam violino também, irmã que toca até bombardão, irmão. O Senhor tem feito bastante obra no nosso meio. Somos livres para servir o Senhor, com ordem, com respeito, com disciplina, mas pegamos aquilo que a Bíblia nos ensinou. O que está escrito na Sagrada Escritura é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e o nosso Deus acima de todas as coisas. Fazendo assim, temos certeza que as demais coisas o Senhor acrescentará entre nós, irmãos. Não temos costume, não vamos limitar vestuário como costume, isso pode, aquilo não pode. O que temos que ter é zelo e respeito na casa do Senhor. E as demais coisas, o Senhor vai nos ajudando, vai colocando dentro do nosso coração aquilo que é melhor para a nossa vida, para que possamos chegar ao céu. Venha nos visitar, venha nos conhecer, não tenha medo, né? Não deixe palavras levadas às vezes por sentimento humano tirar do teu coração aquilo que Deus te colocou. Não esqueça da palavra do talento, né? O Senhor te deu o dom da música, te deu o dom de orar, te deu o dom de testemunhar, e às vezes por algum acidente, alguma coisa que possa ter acontecido no meio da tua vida, no meio da tua caminhada, no meio da tua jornada, você possa estar preso, amarrado em algum banquinho da vergonha, banquinho da humilhação, sem poder pagar voto, sem poder contar uma obra, sem poder tocar o teu instrumento, né? Liberte-se dessas coisas. Não te esqueça que a glória do segundo templo sempre é maior do que o do primeiro. E o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe o que tem dentro de você. O Senhor sabe o desejo que você tem de servir, de ser livre para servir o Senhor. Ser livre, como nós cantamos aquele hino. Somos embaixadores de Cristo, anunciadores de boas novas. E às vezes na tua meninice, criança, o Senhor te selou com evidência de novas línguas, te deu, encheu o teu coração de dom, e devido a alguma coisa do caminho da tua vida, algum espírito pode ter cruzado o teu caminho, e por um tempo você pode ter ficado abatido,
triste, afastado da casa do Senhor e tem vergonha de voltar, medo de voltar. Não tenha vergonha, aqui é a casa do teu Pai. Você sempre vai ter uma palavra amiga, sempre vai ter um irmão para te receber. Se você for uma irmã, sempre vai ter uma irmã para te receber, as nossas irmãs obreiras, obreiros, que vai estar com carinho, com amor, te trazendo para dentro da casa do Senhor. Palavra fala, Senhor Jesus disse assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. E nós estamos aqui para juntar todos, irmãos, debaixo da misericórdia do Senhor, para que o véu da misericórdia se estenda e que nós possamos nos unir um a um dia chegar no céu e cantar o cântico da vitória. Desperta-te nesta tarde, converse conosco. Nós temos em Votorantim, o Senhor preparou uma bela casa de oração. Culto em Votorantim, irmãos, são quarta às 20 horas e sábado às 19h30, irmãos, em Votorantim. Deixa eu pegar um endereço aqui que eu sou ruim de decorar as coisas. É no bairro do Rio Acima, Rua Tereza Zuntini, número 181. Tereza Zuntini, 181, no bairro do Rio Acima. Você saiu ali a saída para o Rio Acima, na Antônio Augusto Rangel, se não me falha a mente. Quando chegar na metade dela, tem um supermercado, esqueci o nome do supermercado. Você saiu à direita, essa avenida. O Senhor preparou uma bela casa de oração para mais de 100 irmãos também. Irmão Rogério, que atende lá, um cooperador cheio da presença de Deus. Venha nos visitar. Você de Votorantim, mas não dê ouvido a voz estranha. Não te esqueça, vai chegar um dia em que a lua, o sol, a terra, tudo vai sumir. Vai ter um trono e nesse trono vai estar sentado o Senhor. E naquele dia vai ser o Senhor e você, né? Não vai ter ninguém para te justificar, não vai ter ninguém para dar argumento, você não vai poder chamar ninguém e falar: esse me proibiu de tocar, esse falou que eu tinha pecado de morte, aquela falou que eu não tinha mais direito, olha, aquele que me batizou um dia viu a minha fraqueza e falou que eu não era digno de se apresentar diante do Senhor. Naquele dia você é o Senhor, e nesta tarde a porta está se abrindo, o caminho está aberto, e o Senhor te diz: venha do jeito que você está, e Cristo te abraçará. Mas eu tenho aquele vício, não consigo largar, eu tenho aquela fraqueza, não consigo largar, a minha vida está toda enrolada, eu não estou casado, eu tô amaziado, eu estou ajuntado já faz 5, 6 anos, não casei até agora. Mas se eu for, a minha mãe não vai gostar, porque ela é primitiva de uma determinada igreja, meu pai é primitivo daquela igreja, não vai gostar, vai ficar triste comigo. Dá um glória a Deus nesta tarde. Se as minhas palavras estão caindo dentro do teu coração com virtude e despertando o desejo de você chegar até nós, é o Senhor te trazendo, é o Senhor te convidando para um caminho mais alto de virtude, de misericórdia e de restauração na tua vida também. Nós também temos, irmãos, culto em Capela do Alto, no bairro do Jutuba, na estrada do Jutuba. Os cultos são toda sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, às 20 horas, irmão Fábio que atende. É um sítio, um lugar muito gostoso de congregar, uma irmandade humilde, amorosa, irmãos, e recebe os irmãos com bastante carinho também. E em Peró nós temos 2 casas de oração, irmãos. Nós temos uma no campus da Vileta. Os cultos são toda segunda-feira. E temos também, irmãos, os cultos são terça às 20 horas, sábado às 19h30 e domingo às 10 horas. É na própria Avenida Jorjoete, número 112. Bom, o Dair que atende lá é o servo de Deus que fez os cultos na semana passada, na quinta e no domingo também, irmão. Servo de Deus amoroso, tem prazer de receber a irmandade lá também. Então, irmãos, você da região de Sorocaba, temos bastante porta aberta para louvar o Senhor. O Senhor colocando o desejo no teu coração, esteja junto de nós, né, irmãos? Você que é evangelista, você que é profeta, tem o dom de Deus, às vezes está sendo massacrado onde você está, às vezes não entende o dom que Deus te deu, não entende a forma que Deus te fez, não entende o amor que você tem pelas almas, o carinho que você tem pelas almas, e às vezes alguém veste uma capa de juízo, escreve nela zelo e usa
até do próprio cargo que tem na igreja, para querer limitar as tuas ações, limitar o que tem dentro do teu coração. Clame a Deus, venha nos conhecer. Ah, mas eu ouvi falar que lá se faz isso, se faz aquilo. Não podemos falar, irmãos. Como eu posso falar que esta água não é boa se eu ainda não abri, não tirei o selo dela, não tomei nenhum gole? Venha nos conhecer primeiro. Venha conhecer a congregação cristã apostólica, a obra do amor e da misericórdia. Vença o medo, abrace a esperança. Venha sentir a presença de Deus entre nós e o nosso coração se alegrará também, irmãos. Também, irmãos, se colocar no QR Code aqui, né, irmão Bruno, que aparece do lado, já tem o Pix também, né? Já aparece o Pix, eu tenho que passar. O Pix está na descrição que está aí no próprio vídeo, irmãos, né? Por que pedimos coleta, irmão? Pedimos coleta porque estamos construindo as igrejas. Se você tiver alguma dúvida de onde vai o teu dinheiro, de onde vai a tua oferta, de onde vai o teu dízimo, todo o dinheiro que entra é registrado por no mínimo 3 a 5 pessoas, e tudo que sai, irmãos, é com nota fiscal, é tudo registrado, é feito com uma segurança, né, irmão Bruno, e uma lisura muito transparente, para que não fique nenhuma dúvida em relação às ofertas também. Olha, hoje é quinta-feira à noite, estou esperando vocês em Sorocaba junto de nós, para dar glória a Deus junto de nós também. Se não puder congregar hoje, domingo, 19h30, quero ver vocês dando glória junto de nós. Quem se congregava comigo, às vezes, no Grem Vale, Postiquedo, aquela região, venha congregar conosco. O Senhor te visitará e alegrará o teu coração também. Vamos cantar mais um hino. O Senhor nos mandará a sua palavra. 314, 314. Glória a Deus.
Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, ficar na comunhão, irmão. O Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. O Senhor colocou no meu coração. Vou achar aqui e já anuncio para os irmãos. De Eclesiastes. 12 do livro de Eclesiastes. Eclesiastes ficam antes de Cantares de Salomão. Salomão, filho de Davi, escreveu o Eclesiastes, Cantares de Salomão primeiro, depois Provérbios, e escreveu o livro de Eclesiastes também. O Senhor pôs no meu coração, capítulo 12. Mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, do quais venho a dizer não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, de vaidade diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. O Senhor trouxe nesse instante este conselho dado a Salomão. O Senhor inspirou no coração dele, já na sua velhice. Salomão alcançou uma sabedoria maravilhosa, alcançou, irmãos, de Deus, quando ainda menino, Davi o honrou, Davi o chamou, já próximo da morte, perto de findar os seus dias, no seu leito, quando a mãe de Salomão, Betseba, se apresentou a Davi e disse a ele: Rei, meu senhor, tu prometeu que meu filho reinaria. E Davi, chamando Salomão ainda menino, irmãos, chamando o profeta, ordenou que ele fosse ungido rei no seu lugar. E Deus, irmãos, tinha em Davi um segredo. Davi não foi escolhido pelo homem, foi escolhido pelo Senhor. Davi foi o Senhor que o separou. O Senhor que disse ao profeta: provide um rei segundo o meu coração.
Então Davi tinha uma intimidade diferente com Deus. Tudo o que Davi buscava, o Senhor se manifestava e cumpria o desejo do coração de Davi. E Davi partiu e ficou Salomão. E Salomão, na sua simplicidade, com o peso da responsabilidade, pediu sabedoria. O povo era grande, tempo, os irmãos deles não entenderiam porque ele ia reinar. Não era ele o mais velho, mas era o desejo de Davi. E na misericórdia de Deus, o Senhor o colocou como rei. E deu sabedoria. Com a sabedoria vinda do céu, vinda do alto, Salomão foi conquistando o povo, conquistando o respeito, conquistando tudo aquilo que o coração dele desejava. Ouro, a prata, o reino cresceu. A palavra fala que nunca houve nem haverá um rei tão próspero como foi Salomão. E o coração, irmãos, cheio de sabedoria, ele passou a escrever, como escreveu os livros, Cantares de Salomão, uma declaração poética de amor, palavras bonitas, escreveu o Provérbio, e no Eclesiastes, Salomão já estava cansado. Salomão já tinha percebido que tudo passa, tudo na vida passa, que a vida do homem sobre a terra ele é um conto ligeiro. Ele possa ser rei, possa ter o respeito do povo, possa ser sábio, possa ter a beleza, possa ter tudo o que o ouro e a prata proporcionar. E também o pobre, que possa viver da misericórdia, que não tenha nenhuma casa, que não tenha nada, um dia também vai passar. Tudo passa. Dá uma glória a Deus nesta tarde. Tudo passa. O que fica é o que você alcançou do Senhor. É aquele que lembrou. Por que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade? Porque os dias mal vêm. O fim chega. Tudo tem um início. Tudo tem um meio. Tudo tem um fim. Bem-aventurada é a tua alma que já foi despertada pela presença do Senhor. Salomão percebeu, irmãos, que tudo era vaidade. Que tudo era vaidade. Nada adiantaria que ainda que ele não quisesse, com o passar dos anos, ele caminharia para a eterna morada do homem. O pó voltaria de novo a ser pó. E o que sobraria, bendito seja o Senhor, é aquilo que ele tinha guardado, vindo de Deus dentro do coração. Porque os dias mal vêm. Dá glória a Deus nesta tarde, aleluia. Porque você tem lembrado do teu Criador, do teu Deus, do teu Senhor, do teu pastor, do teu amigo. E o teu coração é morada do Espírito Santo de Deus, irmão. No dia mal, quando ele bater na porta da tua casa, quando vir sobre a tua casa a enfermidade, quando vir a guerra, quando vir a tribulação, quando vir a luta, o Senhor vai te dar força de passar por tudo isso. Por quê? Porque você lembrou do Senhor, porque você aplicou o seu coração no Senhor. O próprio Salomão escreveu: melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Parece loucura, mas ele escreveu, irmão, porque ele já tinha aprendido, bendito seja o Senhor, é que na loucura e na embriaguez o homem toma certas atitudes que vai se arrepender depois. Você chega numa festa, você vai beber, se embriagar, cantar, dar risada, fazer tanta coisa, não está nem preocupado com o dia da manhã. Quando você chega na casa do luto, quando você entra, quando você olha num esquife, você vê alguém que já cumpriu os seus dias, que está lá deitado, e dali é para o cemitério, irmão, seu coração volta: olha, hoje é ele, amanhã pode ser eu. Como está sendo os meus dias, como estou sendo com a minha casa, como estou sendo com o meu filho, como estou sendo com a minha esposa,
esposa, como estou sendo com o meu marido, como estou sendo na minha empresa, com os meus amigos de trabalho, como estou levando a minha vida. Olha, um dia eu vou estar ali também, e qual será o meu legado, qual será a minha história, o que eu vou deixar passado? Anda alguém lembrar do meu nome, lembrar daquilo que eu fazia e do caminho onde eu andava, que cheiro ficará, o que ficará marcado, relatado na minha história? Dá glória a Deus nesta tarde. Se você lembra do teu Criador nunca se esquecerá de ti. E no momento da angústia, no momento da guerra, no momento da dificuldade, no momento que a peleja aumentar, no momento que o fogo se aquecer 7 vezes e que a loucura tentar tomar a tua mente e o teu coração já machucado por tanta coisa, já clamar por socorro, e algum espírito quiser abrir uma porta para que você entre no caminho da embriaguez, no caminho da droga, no caminho onde você jogará fora todas as promessas do Senhor e tudo aquilo que você plantou, onde se perde uma casa, onde se perde uma esposa, se perde filhos, onde se perde tudo aquilo que você lutou e que você suou para conseguir, debaixo da minha palavra, nesses dias ainda que o teu olho material não veja, ainda que você não perceba com os sentidos da tua própria carne, mas a tua alma será acolhida pela presença do meu Espírito, te dando paz, falando dentro do teu coração: filho, tenha paciência, do mesmo jeito que a guerra chegou, ela vai embora, do mesmo jeito que a tribulação chegou, ela vai embora, do mesmo jeito que a enfermidade está dentro da tua casa, vai chegar o dia que ela vai embora. Você vai ser um homem, uma mulher com a planta, irmãos, como o pé, aleluia, como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Pode vir a seca, pode vir a queimada, pode vir tudo que vir, a raiz dela está lá no fundo, buscando água, buscando a presença de Deus. Dá glória a Deus nesta tarde. Você é uma planta plantada ao contrário, é por isso que Satanás ainda não te matou, é por isso que a loucura, aleluia, não te levou para caminhos pecaminosos, é por isso que quando alguém disse: olha, o cálice que você bebeu, se eu fosse você eu abandonava tudo, eu esquecia tudo, de que adianta tocar, de que adianta cantar, de que adianta se apresentar diante do Senhor e dizer que Ele te ama, se Ele permitiu que o fel tomasse a tua boca, que o luto entrasse dentro da tua casa e que a tristeza andasse como companhia da tua vida. Dá glória a Deus nesta tarde. A tua raiz está no reino da minha glória, é por isso que Satanás ainda não te matou e não te matará. Te prepara, quando o dia mau chegar na tua vida, quando a tribulação e a tristeza quiser fazer uma cabana dentro da tua casa, eu te prometo hoje, não faltará palavra na boca de um homem, de uma mulher de Deus, como anjo entrarão na tua casa para levar aquilo que você precisa e te dar força para você continuar a tua jornada, irmão. Os anos passam, a saúde passa, a beleza da carne passa, a força física passa. Salomão, por certo, quando escreveu, se lembrou dos dias de mocidade, dos dias em que era novo, dos dias de tanta glória, mas ele percebeu que tudo isso estava acabando e ele estava caminhando para o mesmo caminho que o pai tinha ido. Veio do pó, voltará ao pó. Dá glória a Deus nesta tarde. Eu te prometo hoje te segurar debaixo das minhas asas e não deixar que você seja arrebatado pelos desejos da tua carne e que a loucura possa te tomar. Ah, Senhor, mas eu estou passando dias maus, eu estou passando dias difíceis, o meu emprego se foi, Senhor, a minha casa está uma bagunça, os meus filhos já não me escutam mais, Senhor, eu já não sei que rumo tomo. Senhor, te diz nesta tarde: haja paz dentro do teu coração e tem espírito, irmão, que nós não vence com a força da nossa língua, nós vence debaixo de jejum e de oração. Ah, mas eu lembrei de ti na minha mocidade, Senhor, eu ainda tenho guardado quantos recitativos, quantos salmos, quantos cultos dominical eu fui, quantas escolinhas dominical eu fui, Senhor, quantos dias eu estava na tua casa, quantos dias eu estava buscando a tua presença,
presença. Tantos dias, Senhor, enquanto um ia para um lado, outro ia para o outro, eu estava aprendendo a tocar o instrumento que eu toco hoje, na maia. Tantos dias, Senhor, eu tive que fugir de tantos para que Satanás não arrancasse o que estava dentro do meu coração. Os anos passaram e os dias maus chegaram e não vão embora. Fala comigo nesta tarde. Te diz o Senhor, se você ficar firme, eu te prometo hoje, passar o vento da misericórdia e levar embora tudo que está atrapalhando, para que o sorriso volte no teu rosto, para que você possa dizer: fui moço, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. O que é que está faltando? Se está faltando força, receba força. Se está faltando fé, receba fé. Se está faltando uma mente sadia, se está faltando paz na tua mente e o sono para te tomar na tua cama, para que Satanás não fique fazendo uma guerra nas madrugadas intermináveis, Senhor te diz: haja paz na tua vida, a que você possa entender que tudo é vaidade, mas lembra-te do teu Criador. O ter hoje ou perder amanhã é vaidade. Aleluia. Tudo que é material passa, tudo que é matéria fica. Aleluia. Mas aquilo que é espiritual, que o Senhor colocou dentro do teu coração, te conduzirá à vida eterna em glória no céu. Guarda esta palavra nesta tarde. Salomão escreveu, irmãos, dos dias maus. Ele vem para o justo e vem para o injusto. Os dias maus passam na minha e na tua casa. Mas para encerrar esta palavra, que haja paz no teu coração, para que quando a alegria se manifestar no teu caminho, tudo prosperar, a saúde estiver dentro dos teus termos, a abundância, a prosperidade tomar a tua vida material, os teus filhos estejam em volta da tua mesa, como lhe ver os teus netos, para que quando Deus der esse tempo de paz, para que a que você não se embriague em tudo isso e não esqueça do teu Criador. Também nesta tarde receba a paz, porque os dias maus chegarão. O dia da guerra, o dia da luta, o dia que a paz vai embora e que tudo parece que luta contra a prosperidade. O dia que o luto bater à tua porta, para que nesse dia você não venha a enlouquecer na tristeza e blasfemar contra o Deus que te ama. Aleluia, guarda esta palavra. Lembra-te do teu Criador, porque os dias maus vêm sobre a terra. Mas eu te prometo hoje te tirar por cima de tudo que se apresentar no teu caminho. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de clamar. O que é teu, vou dar na palma da tua mão. O que a palavra te prometeu que fará, ao seu tempo o Senhor te entregará. Não desista, não desanime, não volte para trás. Não arrede um pé do lugar onde o Senhor te colocou. E Ele entregará na palma da tua mão a tua vitória. Ah, Senhor, mas eu desejei aquilo e não aconteceu. Eu sonhei aquilo e não se realizou. O importante é que a presença de Deus está dentro do teu coração. Guarda esta palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando chegar os dias maus, o Senhor possa ter te dado força para passar por eles. E quando tudo terminar, quando findar os teus dias, que alguém possa ter alegria, mesmo com lágrimas nos olhos, de dizer: este serviu o Senhor, foi um bom pai, foi uma boa mãe, governou bem a casa, foi um bom filho. Dorme o sono do justo, vai ficar a saudade, os exemplos de fé, de alegria, de temor ao Deus dos exércitos. Guarda os teus pés, aleluia, e tenha certeza de uma coisa: se a lamaca talamaia, se espremeu tudo na tua vida, se está tudo espremido, se não está vendo caminho para lado nenhum,
Fica firme, fica firme. Quando Satanás se levanta com todas as forças, e quando parece que não vai dar mais, é quando o Senhor chega e levanta a tua cabeça. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, continuamos na tua presença santa, Senhor. Graças te damos, porque tu nos ama e todo instante da nossa vida tu tem criado um caminho novo para manifestar dentro do nosso coração a tua presença. Ainda que a nossa carne luta, combata 24 horas, Senhor, para ver se nos afastamos de ti e andamos segundo os desejos que o mundo coloca diante de nós. Mas graças te damos que a tua força é maior dentro de nós. E ainda que o inferno inteiro se manifeste, Senhor, a todo instante, lembramos-nos da tua palavra. Aleluia. Não nos esquecemos de ti e temos certeza que no tempo certo tu entregarás a vitória na palma das nossas mãos. Te damos graça por esse santo culto, pelos hinos cantados, pela presidência que tu nos tem dado, pelos assuntos que falamos, Senhor. Somos tão pequenos, fracos, imperfeitos, não sabemos fazer a tua vontade como tu mereces, mas te amamos do fundo do nosso coração. Graças te damos, Senhor, por tudo que tu tem preparado, pelos nossos amigos, ouvintes, irmãos, por todo aquele, Senhor, que tirou um tempinho para ouvir a tua palavra, para ouvir o som do instrumento, para ouvir falar do teu nome de Pai, Senhor. Socorre, manifesta com o teu milagre, e teu nome de Pai será glorificado. Te damos graça pela tua palavra que tu mandou nesta tarde, nos trazendo em memória livro de Eclesiastes, Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Nos desperta para te servir, Senhor, e nos dá força para ficarmos firmes nos dias maus, para que não venhamos a esquecer que depois da tempestade vem a bonança, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Te damos graça por tudo em tudo, em Jesus teu Filho bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Vamos encerrar com 118, irmãos. Pai Celestial. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram nos acompanhando, irmãos. E lembrando que 19h30, hoje teremos culto em Sorocaba. Então estamos esperando os irmãos lá também para estar junto de nós às 19h30. Que a paz de Deus, a sua presença, a sua palavra, reine dentro dos nossos corações para a vida eterna. Amém.